E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Cadeado. Eu sou o dono deste canal que você está assistindo, Mundo Obscuro. Neste primeiro vídeo eu vou falar primeiro o que eu vou abordar no meu canal. Começando, eu vou trazer para vocês tudo o que eu sei sobre o mundo espiritual, sobre a parte do plano espiritual. Eu não quero instruir vocês a seguir uma religião ou controlar a mente de vocês, mas sim trazer o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vivi para vocês. Eu sou estudante de demonologia, angiologia, mediunidade, umbandista, todas essas partes que abordam religião e espiritualidade. Eu sempre fui muito interessado por isso desde pequeno. Então eu trabalho nessa área já faz 16 anos da minha vida. Não é tanto tempo quanto muitos que eu conheço, mas já é uma boa experiência pelo que eu já vivi com isso, pelo que eu já passei com isso. Tive muitas experiências pessoais minhas, familiares principalmente. Graças a Deus hoje ainda está indo bem. Mas então eu quero, vamos dizer, clarear a mente de vocês. Eu quero mostrar o que tem no outro lado. Muitas pessoas se perguntam: quando a gente morrer, para onde a gente vai? O que acontece? Como funciona? Então, nesse canal, todos os dias tem vídeo e eu vou estar sempre tentando trazer o máximo para vocês. Comentem o que vocês gostam, o que vocês querem que eu traga, o que vocês querem que eu fale, me perguntem, não me importo com isso. Vou tentar responder o máximo de comentários que eu conseguir para vocês. E é isso que eu queria dizer. Meu pedido cadeado, eu sei que muitos vão ficar interessados por quê, mas eu vou fazer isso em outro vídeo para vocês, vou trazer vocês em outro vídeo, explicando só o porquê disso, tem uma longa história. Eu tenho esse vídeo desde pequeno, mas então é isso e agora eu começo a falar sobre o tema deste vídeo é espíritos e as definições. Quais são os tipos de espíritos e como funciona, o que são, como acontece, onde moram, o que eles fazem. É isso que eu trago para vocês nesse vídeo. Muito obrigado, então, começando. A primeira explicação é sobre espíritos. O que são espíritos? É todo o ser que já foi homem, já foi vivo, já foi um ser humano e partiu para o pós-vida. Melhor dizendo, faleceu. Muitos acreditam que depois que falece, a pessoa acaba. Muitas teorias dizem isso, mas não é verdade. O que eu aprendi foi que existe sim pós-vida. Daqui a gente vai para outro plano, que é o chamado plano espiritual. Existem vários planos, não é só o plano espiritual, mas espírito é todo aquele ser que depois de partir para o pós-vida se transforma em um ser diferente, chamado espíritos que vivem no plano espiritual. A primeira ramificação, a primeira denominação de um tipo de espírito é alma. A alma é, como o exemplo que eu já dei para vocês, é uma pessoa que morreu. Isso é simples, é uma alma. Esta alma, dependendo de como surgiu, de como ela foi na Terra, o que ela fez, porque uma teoria do padre Tomás de Aquino diz: Deus vai olhar o que você poderia ser e para o que você se tornou. Disso ele vai tirar a média, ele vai ver aonde é o lugar certo para você, porque no outro lado, não existe só céu ou purgatório, como muitos conhecem, ou inferno. Existem muitos outros lugares. Jesus diz: a casa do meu pai é grande e tem muitas portas. Almas se dividem em duas partes: luz e trevas. Mas como assim, cadeado? Luz. A parte de luz são pessoas que não cometeram tantas atrocidades, tantos pecados nessa terra, nesse mundo, e tem um peso menor a pagar com Deus. Essas almas, com essa luz, elas sobem mais rápido. Todas as almas, detalhe, uma observação para vocês: todas as almas que morrem passam pelo purgatório. Todas. Seja de um padre, seja de uma prostituta, de uma freira, seja até de um bebezinho. Ele passa pelo purgatório. Nasceu, morreu, passa pelo purgatório. Não tem outra explicação. O purgatório é como se fosse a purificação. É a sua purificação para você ter, pelo menos, a chance de encontrar com um ser divino, poder demonstrar, para ele te dizer pelo menos para onde você vai. Só isso. Todos passam pelo purgatório. Então, repetindo como eu estava dizendo antes, luz. Eles, esses espíritos de luz, essas almas com luz, sobem mais fácil. Lá em cima não tem essa coisa assim, vamos todos ficar orando. Não. Lá trabalham. Você pode ser um mensageiro que é conhecido, aquela alma que morreu com luz, que recebe outras almas que morreram já. Tá chegando também lá. Elas trazem mensagem, elas passam pelo povo, aquelas almas que chegam chorando, elas consolam, ajudam a controlar, a ajudar. Outro lado, trevas, se divide em dois lados. As pessoas que habitam na escuridão, ou como conhecido, Shadow Peoples, como muitos dizem por aí, e também almas pagãs. Shadow Peoples, ou pessoas que habitam na escuridão, são o quê? Pessoas que morreram e, ou pelo contrário do que eu disse agora mesmo, está cheio de trevas, cheio de escuridão, os pecados foram grandes.
que cometeu aqui na Terra foi uma coisa pesada. Essas pessoas que moram na escuridão, elas não conseguem adquirir salvação, não conseguem ter o peso leve para subir. Como diz a teoria de um filósofo, que eu não me lembro do nome agora, mas ele diz, o seu peso espiritual tem que ser como uma pena para se levar aos céus. Então, se a pessoa não tem esse peso, consequentemente, não vai para o inferno, ela não é condenada ao inferno. O condenamento do inferno só vai existir depois que existir o julgamento. Então não vai para o inferno, não existe essa coisa de inferno nesse momento. O julgamento só vai existir no fim do mundo, quando Deus vir falar, vamos julgar todo mundo. Aqueles que morreram vão renascer, aqueles que estão na terra vão continuar vivos. Se o seu tataravô, ele vai voltar, sim, ele vai voltar sim para ser julgado. Todas as pessoas vão voltar. Então, as pessoas que moram na escuridão são pessoas que receberam, não receberam luz, não receberam salvação, não receberam ajuda, porque cometeram atrocidades demais, muitos pecados, e por isso elas ficam na terra, vagando na terra. Quando você diz que viu um vulto na sua casa, desconfie. Não pense que é uma alma boa, não pense que é um ser bom que está ali para te dar um beijo, ou para querer o seu bem, ou para te abraçar, te amar. Não pense que é a sua mãe que faleceu. Fique de olhos abertos, preste bem atenção. Não é porque sua mãe ou algum familiar seu faleceu ontem, pode ser ele ali te dando um recado. Pode sim, pode, não estou dizendo que não, mas fique atento. As pessoas que moram na escuridão, principalmente, adoram adquirir formas dos seus familiares. Elas te passam medo, elas adoram aparecer na parte da noite. Por quê? Muitos perguntam, por que à noite? Aparece pra mim de noite. Por que não pode aparecer de dia? Muitas e muitas pessoas já me perguntaram isso. Se eu ganhasse R$ 1 por cada pessoa que me dissesse por que as pessoas, os espíritos só aparecem à noite, eu vou dizer para vocês. Em uma certa palavra de um profeta, o profeta Elias, para ser mais exato, ele diz: o dia é para o trabalho, é para viver, a noite é para descansar e para a escuridão e as trevas dominar. Ele foi bem claro quando ele disse isso. Não precisamos de mais palavras. Então desconfie, ore. Oração ajuda bastante. Aí pensa, mas não faça aquela oração da boca para fora. Ah, Senhor, obrigado. Não, faça uma oração firme, lenta. Ah, mas qual oração que é boa para defender contra demônio, contra espírito ruim? Qualquer uma. Tem que ser oração que vem do seu coração, da sua mente naquele momento. Aquela oração que você imagina, que você sente que Deus está te ouvindo ali naquele momento. Essa é a oração certa. Então, as pessoas na escuridão, elas praticam o mal sim. Quando uma pessoa cai e machuca do nada, quando um aparelho seu estraga sem um momento, sem ter motivo, ou quando você acorda com aquele certo medo na parte da noite, você vai no banheiro e volta, sente uma estranheza, uma coisa ruim com o seu próprio quarto, sente falta de ar à noite, respira mal, ore, levante, acenda a luz e ore, pois tem sim algum espírito, alguma entidade te observando. E essas pessoas que moram na escuridão, elas ficam doidas para adquirir a sua vida. Elas têm inveja de você ser um ser humano, de você ter uma vida. É porque elas querem viver, elas querem fazer a vida de novo, elas querem mudar as coisas, mas não é mais capaz. Porque Jesus diz, Chico Xavier também disse a mesma coisa. Ore enquanto está vivo, pois almas não oram. Outro lado das almas são as almas pagãs. Muitos me perguntam, cadeado, almas pagãs vão para o inferno? Não, gente, não vai. Almas pagãs são demônios? Principalmente não. Almas pagãs não são demônios. De maneira nenhuma. Não tem como. Mas não tem como? Ela não foi batizada. Pronto, vocês sabem o que é almas pagãs. Almas pagãs são seres, são espíritos de pessoas que não foram batizadas. Mas não é porque não receberam o batismo de Deus, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, que elas não são pessoas boas. Muitos me perguntam o que é alma pagã. Vocês já sabem, uma velha definição é almas que não foram batizadas. Mas tem outros detalhes para almas pagãs. Por exemplo, na época da escravidão, no ano de 1700 a 1800, 1830, aconteceu muito isso. O barão chegava lá, via a criança nascer de uma escrava negra. Se fosse menina, o que ele fazia? Ou ele degolava ou pegava e jogava no rio o bebê. Então só porque aquele bebê negro não foi batizado, aquele escravo, coitado daquela criança, só porque ela não foi batizada, ela foi para o inferno então. Só por causa disso. Então pensem bem, raciocinem comigo. Então só por causa disso ela tem que ir para o inferno. Não, gente, não é bem assim. Almas pagãs só não têm a luz suficiente para conseguir subir. Mas diferente das Shadow Peoples que foram batizadas, elas recebem auxílio de muitas entidades. Alguns chamam de orixás, outros dizem que são os próprios familiares que vão ajudar ela a fazer coisas pelos outros aqui na Terra para adquirir para tirar aquele peso delas e subir, simplesmente isso. Ela vai tirar aquele peso, ela vai poder descansar. Elas, para não ficarem perdidas, elas seguem outros espíritos. Pode vir um familiar dela e falar, olha, você aconteceu isso, explicar para ela a situação, porque ela já morreu, mostrar para ela e contar para ela o que aconteceu e dizer o que ela tem que fazer, o que ela tem que seguir, o que foi dito para ela, o que foi estipulado para ela. Seguindo aquilo ali, completou, leva tempo, pois o tempo no plano espiritual é diferente do plano aqui embaixo, é diferente do plano térreo, do plano terreno, é muito diferente. Ela seguiu,
conseguiu, ela sobe, ela consegue se elevar. Ela não é salva, é diferente. Ela só vai para um lugar de descanso. Muitos chamam de seio de Abraão, onde, como diz, todas as almas têm o direito de repousar, mas não quer dizer que está garantido para todas elas. Você quer me dizer que um assassino e um pai de família que trabalhou a vida inteira tem o mesmo direito nos lugares? Então vou perguntar besteira. Posso fazer o que eu quiser. Pensem comigo. Segundo tópico: demônios. O que são demônios? Demônios, de uma maneira mais simples e fácil de entender, são seres malignos que moram em um plano super inferior ao nosso. Eles não têm dó, não têm piedade. O objetivo deles simplesmente, Jesus esclareceu isso pra gente, matar, roubar, destruir. São seres completamente malignos, não tem nada além disso. São resumidamente isso. O mal se resume em eles. Eles são o mal em vida. Uma coisa que eles adoram fazer é mentir. Mais conhecido também, muitos dizem que o demônio é o pai da mentira. Muitos devem ter ouvido já falar sobre isso, falar dessa frase já. Demônios, muitos conhecem o principal deles, que é o chefe, o rei de todos eles, né? O mais conhecido, Lúcifer. Não precisamos dizer, ele é o pior. Todo mundo sabe disso. Demônios surgiram a partir de uma simples, ou melhor dizendo para vocês, de um simples pecado, a inveja. Como diz na Bíblia, em Eclesiástico diz que a inveja é pior do que qualquer macumbaria ou feitiçaria. Simplesmente por essa inveja mesmo que Lúcifer tinha de seu pai, o nosso todo-poderoso Senhor Deus, ele acabou influenciando os outros anjos, alguns deles, né? Existem até teorias dizendo que Deus sabia, se Deus sabe tudo o que você vai fazer, ou tudo que você vai se tornar, por que ele criou o demônio? E por que foi dar para ele logo o dom da inteligência? Miguel, o dom da vitória na guerra, nunca perderia. Gabriel, o dom da anunciação e da mensagem da profetização. Rafael, o dom da cura. Por que Lúcifer, que era o quarto arcanjo dos primeiros, o mais novo, teria ganhado o dom da inteligência? Perguntem-se, eu quero que vocês comentem. Comentem aí embaixo nos comentários para mim o que vocês acham o porquê disso. Então, continuando. Eles moram no plano mais inferior que existe, chamado inferno. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, falando sobre os planos espirituais. Existem vários. Existe o plano realmente, o plano espiritual, o plano terreno, o plano infernal, o plano temporal, o plano físico, que é completamente diferente. Existem muitos. Não são só três, como muitos dizem. O plano angelical, o plano celestial, o plano divino. Existem muitos planos. Uma artimanha grande dos demônios é que eles nunca cansam. O Senhor Deus diz, eu não sei dizer onde está na Bíblia, onde eu li isso, mas já li em um certo momento da minha vida, eu li essa frase. Deus dizendo uma coisa que eu, não vou dizer admiro, mas ele diz uma coisa que eu respeito no demônio é que ele nunca desiste, ele é perseverante. Ele vai fazer de tudo para te pegar, te destruir, acabar com a sua vida. O tempo todo. Não pense, rezei 3 Ave Marias, está ótimo. Adoram pessoas que não têm fé, como nós sabemos disso. Não estou dizendo, eu não estou querendo agora, gente, discriminar nenhuma pessoa que não tem religião. Isso é o que eu acredito, é o que a minha religião diz. É o que eu aprendi diz para mim, o que eu vivi. Não estou querendo discriminar nenhuma pessoa que não tem religião, ou como são chamadas ateístas. Não estou querendo criticar, nem humilhar, desprezar, nada disso, não. Estou dizendo somente o que eu aprendi. Diz que aquele que não tem fé é o que eles mais perseguem. Mas eu acho que tem uma falha nessa teoria. Qual é? Se você já não tem fé em Deus, você praticamente, se você não segue o lado de Deus, você segue qual? Eu acho que ele não teria tanto trabalho para pegar a pessoa que não tem fé em Deus. Ele tem mais trabalho para pegar aquela pessoa que tem fé em Deus. O objetivo dele é pegar esse tipo de pessoa. Se você é uma pessoa que ora, uma pessoa que confia em Deus, continue. Quanto mais oração na sua vida, melhor. Não pense assim, eu estou orando, eu oro já há vários anos para conseguir alguma coisa e não consegui. Não pense isso. Porque tudo tem tempo, tudo a seu tempo, tudo tem hora. E quanto mais você ora, mais desafio você se torna para eles. Se a sua perseverança está em 100, a dele já está em 200 para te destruir. Se a sua chegou em 200, a dele está o dobro, 400. Eles sempre vão estar na sua frente para tentar te destruir. É você que tem que ter força e garra o suficiente para se agarrar com Deus, não desistir em momento algum, não importe o que você está passando, não desista. Jesus, ele mesmo já diz, o demônio, como eu repeti para vocês, repetindo de novo, Jesus diz, o demônio veio para matar, roubar e destruir.
não têm mais nenhum outro objetivo. Eles nunca foram seres humanos, mas tem uma coisa: demônios já não são mais só anjos que caíram do céu. Existem sim demônios que já foram pessoas. Existem sim demônios que já foram outros seres espirituais. Existe. Aí você pensa, mas como? Cadeado, você não disse pra mim agora há pouco que a pessoa só é condenada ao inferno? Ou a pessoa só vira uma coisa ruim quando ela for julgada? No julgamento final? Disse. Claro que disse. Mas o demônio, como Deus tenta fazer você vir para ele, o capiroto, né, como se diz, o cramunhão, o catimbó, né, o catimbalzeiro, sei lá mais o que as pessoas dizem, o filho de chocadeira, muitas outras coisas, ele também tem as suas artimanhas. Ele também quer você para ele. Uma curiosidade, outra observação sobre este tópico é que o tempo todo temos 2 ou mais demônios disputando pela sua alma. Ore muito. Não pense que você rezou um tercinho hoje, 2 terços amanhã, você foi no culto hoje, você foi no culto amanhã, você foi no retiro espiritual, você foi numa sessão de descarrego no candomblé, ou na Umbanda, ou você foi na igreja evangélica, na católica. Não pense que só porque você foi um dia ou outro, você orou hoje ou outro, eles te abandonarão. Quanto mais você orar, mais eles vão te perseguir. E principalmente, eles não perseguem você. Eles já te perseguem há anos. Mas como assim? Ele persegue a sua geração. Saiba disso. Demônio fará de tudo para te destruir. Tudo. Exatamente tudo. Seja usando até o seu próprio filho, o seu irmão, a sua mãe, os seus familiares. Ele vai fazer de tudo para fazer você perder a fé. Terceiro tópico: entidades. O que são entidades? Entidades parece muito bem com alma. Como assim? As almas também não têm dois tipos, de trevas e de luz, as entidades também. Entidades de luz se resumem muito ali em orixás ou espíritos, como dizem, evoluídos. Falarei muito sobre esse assunto em alguns outros vídeos que eu vou lançar. Mas agora, o outro lado, existe também entidades ruins. Só que entidade, como as entidades boas são espíritos muito evoluídos, as entidades ruins também são espíritos que cometeram grandes atrocidades, coisas muito pesadas mesmo. Sim, são pessoas que já foram, por exemplo, bruxas, realmente foram bruxas, fizeram sacrifícios com crianças, com bebês. Não quero criticar ninguém, não quero criticar nenhuma religião. Se tem alguém que está assistindo esse vídeo nesse momento e que possa ter feito isso e se sentir ofendido, me desculpe, mas é o que eu acho, é o que eu penso. E se torna uma entidade, sim. Existem 3 entidades que são conhecidas como as piores. As 3 piores. Uma é o tal conhecido como espírito ou demônio da quaresma, ou também uma historinha muito engraçada que muitos já ouviram falar, chamado João Giló, que eu vou citar isso em outro vídeo. Essa é a terceira, segunda entidade. A segunda entidade é de um homem que vaga e o objetivo dele é sempre matar ou machucar crianças. Desse pequeno, né? Vamos citar assim, desse pequeno demônio, desse pequeno espírito ruim, essa pequena entidade pesada, surgiu a lenda, a historinha do Homem do Saco. E a primeira, a entidade mais temida, a entidade que mais amedronta as pessoas. Se você não sabe, pergunte para sua mãe, pergunte para seus avós, pessoas mais velhas, pessoas que já moraram muito em fazendas, roças, sabem muito dessa história. Hoje em dia, cidades, essas coisas acabaram, mas as lendas acabaram, mas o ser, a entidade ainda existe. E ela está cada vez mais forte. Se prepare, pois você já deve ter falado o nome dela muitas vezes. Não estou querendo te culpar, eu mesmo já fiz isso, mas ela é muito conhecida. Algo pergunte para seus avós sobre pelada, mulher pelada, o espírito, esse espírito, essa entidade maligna, ou mais conhecido como todos dizem, né, desgraça pelada. É um nome muito pesado. Até eu temo quando eu fico dizendo esse nome. Ela é uma maldição completa para qualquer geração, para qualquer pessoa, para até espíritos que vivem no plano espiritual temem a ela. Até muitos espíritos têm medo dela. Ela não é homem, não é mulher, mas vou falar melhor sobre ela, sobre quem ela é, pois eu já tive experiências pessoais na minha vida com ela. Vou falar sobre isso em um outro vídeo. Quarto e último tópico:
Antes de a gente ir para o quarto e último tópico, só fazendo uma observação que eu me esqueci. Das 3 entidades que eu disse, são das 3 piores. E uma outra observação é que elas são quase ou até piores que demônios, pois muitas entidades já foram batizadas. A força delas dobra para o mal, por esse motivo. Agora, quarto tópico. Orixás. Esse assunto é muito discutido. Muitas pessoas comentam. Orixás pode ser sim considerado uma classe de espíritos? Orixás realmente existiram? Ou foi só uma história, uma lenda ou um mito criado pelos africanos? Uma adoração? Mas convenhamos aqui. Eu acredito. Para você que não acredita, darei a minha ideia sobre esse assunto. Se você acredita em Deus, santos e anjos, acredita que almas morrem, que almas viram espíritos, por que você não pode acreditar que essas almas que morreram podem sim ter alcançado uma evolução maior, até mais alta que as entidades? Aí vai de cada um. Mas outra coisa, muitos me perguntam, qual é a diferença então de orixás para entidade, se também são espíritos evoluídos? Os orixás são mais evoluídos por experiência vivida, sofrimento no passado, enquanto eram seres humanos, porque todos os orixás já foram sim seres humanos, já viveram, já tiveram uma vida, mas a diferença entre as entidades, porque existem entidades do bem e entidade do mal, mas a diferença entre eles é que os orixás têm os dois lados. Cadeado? Você tá doido? Fumou? Você bebeu dessa onde? Me fala que eu vou lá comprar. Não, bebi não. É sério. Existe sim. Ele tem os dois lados. Mas como assim? Resumindo, os dois lados. Ele tem o lado bom e o lado ruim. Todos os orixás se resume em várias classes: Exus, caboclos, pombagiras, pretos velhos, boiadeiros e muitas outras. Estarei sim fazendo uma série somente sobre os orixás no meu canal. Acompanhe, se inscreva e você vai ficar sabendo. Luz é o lado da caridade, pois os orixás são espíritos, a maioria africanos e muito evoluídos. Eles não só têm, não vou dizer o poder, mas a força espiritual para ajudar uma pessoa, os seres humanos, a tirar uma doença dela, que ela está sofrendo, passando por aquilo, a ajudar a conseguir um trabalho, passar por alguma coisa, como só tem também o dom de destruir uma pessoa, sim. Eles têm sim essa força. Podem sim fazer a pessoa sofrer um acidente de carro, quebrar uma perna. Então, se um dia você ver um prato, uma guitarra de barro, um prato com galinha preta, com vela, na esquina, não deboche não. Nem tudo de orixá tem a ver com macumba, mas se você ver aquilo, não deboche, não fala nada, passe ali perto, mas não toque, não olhe, não... Tente se aproximar o menos possível daquilo, não critique, porque você não sabe o que foi feito, você não sabe o que está ali, você não sabe o para quê. Mesmo que você não acredite nisso, não é bom arriscar a sorte. Vamos pensar bem nisso. Outra coisa, muitos dizem, isto na minha opinião, é uma opinião pessoal minha. Estou dizendo agora para vocês, é uma opinião pessoal minha. Eu acho isso errado. Muitos e muitos pregadores em igrejas, sejam católicas e evangélicas, no Brasil, porque é um lugar onde eu já estive, que eu vi, eles têm muita mania de puxar na hora de renunciar a um certo espírito. Sai, demônio, sai, Exu Tranca-Rua, sai, capeta, sai, Exu não sei o que, sai, Pombagira, Maria Mulambo, sai, Maria Padilha, sai, não sei o que. São orixás. E um orixá não vai perder tempo de te atormentar, porque eles podem sim fazer isso, bem parecido com demônios. Eles não vão perder esse tempo à toa. E outro detalhe, os orixás são seres abaixo de Deus, dos santos e dos anjos, mas trabalham para Deus, eles não trabalham para o demônio. Existem sim uma classe separada de orixás, que são chamada classe ou linha infernal, que eu vou falar sobre isso também em um vídeo. Quem quiser,
comenta aí se vai querer esse vídeo, eu vou postar o mais rápido que eu conseguir. Mas então orixás são isso. Eles têm os dois lados, pode fazer as duas coisas, o bem e o mal, mas obedecendo a Deus. A grande maioria. São raros os que não obedecem, e mesmo assim tem uma classe separada para eles. Então, fica por aqui. Eu não abordei todos os lados, assim, eu não abordei tudo o que eu precisava falar. Todas as classes de espíritos, existem muitas outras, mas eu abordei as 4 principais. E agora, como eu disse para todos os outros tópicos, uma observação sobre esse tópico. O lado branco é da caridade, da paz, para os orixás. E o lado negro, também para os orixás, significa justiça, ou muitas vezes também algo que alguém fez contra você ou contra outra pessoa, e ela tem que pagar. E muitas vezes não tendo que pagar, mesmo assim é feito algo contra ela. Aí já entra esses da linha espiritual, que eu vou abordar assim em outro vídeo, fiquem sossegados. Mas se você gostou agora, clique em curtir. Se você não curtiu, não descurta, por favor, mas comente aí o porquê que não gostou. Comente o que você quer que eu traga, o assunto que você quer que eu fale sobre ele. Se inscreva no canal, porque todos os dias tem vídeo. Eu agradeço a vocês por estarem visualizando, por estarem gostando do vídeo. Muito obrigado. Quem fala aqui agora é o Cadeado. Falou e até mais. Tchau.